Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é 8 dúvidas sobre as aulas do Endocrino Papers Experience. Primeiro evento em formato híbrido, que foi o Endocrino Papers Experience, com várias mesas sobre osteometabolismo, endocrinologia feminina, highlights do congresso da ADA, do Endo, mesa de tireoide, participação de convidados muito especiais, e nós tivemos um espaço para tirar dúvidas, né, daqueles que estavam lá presentes, também do pessoal de casa. Só que por uma questão de tempo a gente não conseguiu responder todas as dúvidas. É impossível, né? Então fizemos aqui uma seleção de algumas dúvidas que não foram respondidas durante o evento para que a gente possa discutir agora. Vamos começar. Primeira dúvida. Paciente com insuficiência adrenal e redução da libido tem indicação de reposição de DEA manipulado? Essa foi uma dúvida que chegou por WhatsApp lá durante o evento, referente à mesa de endocrinologia feminina, Eric, que você fez lá os comentários técnicos para a gente. O que é que você acha disso? Eu falei, né, um pouquinho sobre a questão da disfunção sexual na mulher, e aí falei quando iniciar a testosterona e tudo, e aí teve essa pergunta que infelizmente não deu tempo de responder. Então, DEA na paciente com insuficiência adrenal, pode fazer? Pode, dependendo, né, se a paciente preenche ou não critérios, né? São critérios que foram definidos pelo último guideline da Endocrine Society sobre o tema, sobre insuficiência adrenal. E o que é que eles dizem? Que se a paciente tem insuficiência adrenal primária ou secundária, tem redução da libido, é uma mulher na pré-menopausa e está com a reposição otimizada de glicocorticoide e de mineralocorticoide, se for o caso de uma insuficiência adrenal primária, aí sim você pode fazer o DEA. Né? Aí teria que ser manipulado, porque a gente não tem uma formulação específica aqui, faria na dose de 25 a 50 miligramas ao dia. Tá? E agora, claro, não tem garantia de que vai ter efeito. Você vai fazer um teste terapêutico também. Ver se a paciente vai responder ou não. Se ela responder, você pode manter, mas a gente não tem estudos de segurança a longo prazo. A gente não sabe, do ponto de vista de risco cardiovascular, se teria alguma influência. E tem outra coisa que tem que lembrar também do DEA, é que ele é um importante substrato para a produção de estrógeno nos tecidos periféricos. Então, uma das fontes de estrógeno é a transformação do DEA, né, em estrógeno nas células do nosso corpo, nos tecidos periféricos. E aí fica aquele questionamento. Será que aumenta o risco de câncer estrógeno dependente? Será que uma mulher com câncer de mama ou câncer de endométrio poderia utilizar? Né? A recomendação da diretriz é que você não use nesses casos. A mulher já teve câncer de mama, né? Ou mesmo se é uma mulher de alto risco cardiovascular, porque a gente não tem estudo a longo prazo, evitar o uso. Eric, eu já vi, acho que vocês também, mulher pós-menopausa com prescrição de DEA por redução da libido. Vamos deixar claro que não há evidência para ela. Não tem essa indicação. Se for pós-menopausa, não há indicação de fazer. Mas aí nem a evidência é a recomendação contra, né? A gente tem que lembrar aí a história que é o contrário, né? Como a gente disse aqui, toda reposição além do habitual, ela tem que partir do pressuposto que o normal já está sendo atendido. Então, o paciente com insuficiência adrenal, otimizada de glicocorticoide, no MENACM, né? Então, assim, teoricamente, ciclando com hormônios sexuais normais, para não entrar no contexto equivocado da história, né? E assim, para nesse contexto, insuficiência adrenal, não é DEA para melhorar a libido de uma mulher que não tem insuficiência adrenal. A indicação de DEA com esse objetivo seria basicamente essa. Isso, até para que um menos avisado, porque como a produção do DEA é da adrenal, você não teria a produção de DEA, porque você está num quadro de insuficiência adrenal, então nesse caso faria reposição. Não é a história de um paciente que tem adrenal funcionante normal, ovário funcionante normal e vai usar como suplementação. Né? Agora, na pós-menopausa, uma indicação que existe de DEA é DEA tópico, vaginal, para síndrome geniturinária. Né? Então, poderia ser uma opção ao estrógeno tópico, ao estriol, ao promestrieno, mesmo estradiol que a gente já tem no Brasil tópico. O DEA pode ser usado nessas pacientes, mas vaginal, desde que tenha síndrome geniturinária bem estabelecida. E mesmo assim como alternativa. Como alternativa, não é a primeira escolha. Isso, primeira escolha, volta a sexta. Legal. Segunda dúvida é referente à obesidade. Nós tivemos a participação do Dr. Bruno Halpern falando sobre novidades, né, na terapia farmacológica da obesidade.
Luciano também trouxe algumas novidades do congresso da ADA, que era um congresso de diabetes, que na verdade foi sobre obesidade, né? Então a gente teve muitas dúvidas sobre o tema aqui. A pergunta é a seguinte, Luciano: há benefício da semaglutida na perda de peso em pacientes com reganho pós-cirurgia bariátrica? Sim, há benefício. O que é que a gente tem de reganho pós-bariátrica? A gente tem muito pouco ensaio, praticamente nenhum ensaio randomizado prospectivo, né? A maioria dos dados de bariátrica ou de tratamento farmacológico pós-bariátrica são dados retrospectivos, né? A gente teve agora de junho para cá, 2 publicações interessantes. Teve uma publicação brasileira, inclusive, né, fazendo comparação de várias drogas, inclusive com sibutramina no meio, né, para reganho de peso pós-bariátrica, e que teve um resultado bem interessante, não com sibutramina sozinho, mas com sibutramina e topiramato em associação. E teve um paper também publicado numa revista chamada Obesity, que é a revista da Sociedade Internacional da Obesidade, e que comparou semaglutida e liraglutida no tratamento desse reganho. Lembrando que esse estudo foi comparando inclusive doses mais baixas, né? Fez semaglutida 1mg versus lira 3. A gente tem até um texto lá no site, até Ícaro que escreveu, né? Então, assim, tem esse trabalho que mostrou que a semaglutida teve um resultado superior à lira, mas, de novo, é um estudo retrospectivo. Então, assim, a gente não tem uma evidência tão potente para qualquer agente, né? Mas interessante é essa ideia, e a gente tem observado isso no ambulatório. Aqui em Recife a gente tem uma rede e que a gente tem alguns dados sobre isso. O Fábio já mostrou os dados lá do pessoal do IMIP, e a gente tem alguns dados lá do HC, de pacientes com doses baixas de semaglutida, né, doses mais baixas, com resposta bem interessante em relação a controle de peso, nesse cenário de pós-bariátrica. Legal, então fica como uma boa opção para esse paciente. Fica como uma opção, pós, né? E reganho pós-bariátrica, assim, não tem muito essa limitação, essa ideia de você achar, porque foi a cirurgia desabsortiva, então já existe um excesso de GLP-1, não vou usar mais GLP-1. Pelo contrário, até o subgrupo, nesse estudo que a gente citou, o subgrupo de bypass até respondeu um pouco mais do que os outros padrões, né? Não teve diferença significativa, mas foi o que teve uma resposta melhor, foi o pessoal do bypass mesmo. É interessante, Luciano, você citou aí o topiramato, ele é sempre citado nesses trabalhos de paciente pós-bariátrica. Eu lembro quando eu era residente, saiu um trabalho que mostrou topiramato e liraglutida como boas opções para esses pacientes. Você agora viu topiramato e sibutramina. E a gente tem que pensar meio em mecanismo, né? Assim, como a gente citou anteriormente, qualquer cirurgia que tenha algum padrão desabsortivo, a gente vai ter um incremento muito grande em GLP-1, né, endógeno. No próprio sleeve tem alguns dados, mesmo não sendo desabsortivo, tem alguns dados mostrando aumento de liberação de GLP-1 por outros mecanismos de extensão do estômago, alguma coisa aí relacionada a essa situação. Então, assim, o GLP-1 já teria talvez não uma resposta tão boa, mas a gente já vê nos estudos clínicos o contrário. O topiramato, ele não vai ter efeito, ele não é anorexígeno, então não vai reduzir apetite. O paciente pós-bariátrica, supostamente também o problema não é assim, excesso de apetite, excesso de fome, né? Então talvez o topiramato entra mais nesse comer hedônico, nessa história de uma fome emocional e tal. Então, talvez entre mais nesse contexto, mais nesse cenário, o topiramato tendo benefício por conta disso. Excelente. Bem, a primeira mesa do nosso evento foi a mesa de tireoide, na qual estávamos nós 3, né? E aí a gente falou sobre hipotireoidismo refratário, hipotireoidismo no idoso, doenças tireoidianas na gestação. Essa pergunta tem a ver com esse tema de hipotireoidismo refratário. Ela perguntou qual é a nossa opinião sobre a dose noturna de levotiroxina em pacientes com hipotireoidismo mal controlado. Lá durante o evento a gente comentou sobre opções para esse paciente que tem má adesão, né? Dose semanal é uma opção para o paciente que não é idoso, que não tem câncer de tireoide, que não é gestante. Importar a levotiroxina líquida é uma coisa que pode ser considerada, já que ela não vai necessitar do jejum. E a dose noturna também é uma boa opção para esse paciente que tem dificuldade em fazer o jejum. Então, ele vai tomar a levotiroxina ao deitar, pelo menos 3 horas após a última refeição. Tem um trabalho 2000, um trabalho antigo, que comparou a levotiroxina noturna e o uso dela em jejum pela manhã, e mostrou que assim, as duas formas poderiam ser utilizadas. Agora, claro,
Quando você faz essa mudança, pode ser que o paciente vá ter aí uma necessidade diferente de dose, né? Estava usando 88, pode ser que ele precise usar 100 microgramas agora, mas se ele fizer uso contínuo naquele horário de forma regular, você ajusta a dose e tudo bem. Às vezes o paciente ele não está conseguindo controlar porque ele não está conseguindo usar seguindo todas aquelas regrinhas. Isso. Né? Às vezes não adapta a vida do paciente, assim, ele tem que acordar, tem que comer logo, porque tem que ir para o trabalho logo, então nem sempre é simples. Eu tenho paciente fazendo dose noturna exatamente porque estava com dificuldade de seguir o jejum direitinho e tudo. E com boa resposta. Aí assim, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Essa história dos estudos, tem estudo com todos os resultados. Tem estudo mostrando que faz diferença, que o controle é pior. Tem estudo mostrando que o controle é melhor. E tem estudo que comparou até pré-café da manhã, durante o café da manhã ou à noite, né? Assim, então, ou antes da principal refeição também. Então tem para todo gosto. O que é que acontece? A gente sabe que tem algumas substâncias, alguns até alimentos que têm uma interferência direta na absorção da levotiroxina, né? Então a história dos vegetais, das crucíferas, pode ter alguma interferência na absorção. Aveia, leite de vaca tem interferência com a absorção, soja tem interferência. Alguns medicamentos que interferem com acidez gástrica podem interferir com a absorção da levotiroxina. Então, assim, se o paciente faz uso de algum padrão alimentar específico, né, carbonato de cálcio interfere também com a absorção. Então, se ele tem alguma medicação ali, você deve levar isso em consideração. Lembrar que qualquer padrão desse tem que virar padrão, né? Assim, então, assim, não adianta você um dia tomar de manhã, um dia tomar de noite, um dia tomar de madrugada. Assim, se a sua rotina de vida se adequa melhor a tomar a dose noturna, vá para a dose noturna e mantenha, né? Isso. É como o Ícaro disse, aí você pode até mudar a dose. Agora com a dose noturna eu vou ter que aumentar para 100. Pronto, vai ficar usando 100 sempre, tá controlando o TSH, isso que importa. Exato. É a rotina, aí você ajusta a dose de acordo com aquela rotina do paciente. Tem aquele trabalhador noturno também, né? Sim. Um médico que dá muito plantão noturno, então realmente para ele fica mais prático. Tem jejum. Pela manhã ele vai dormir, né? Na verdade, ele acorda e já tá come no final do plantão e vai dormir quando chega em casa. Trabalha à noite, dorme de dia, você tem que mudar também a hora da medicação. Perfeito. Quarta dúvida é referente à nossa mesa de erros no tratamento da osteoporose. Essa dúvida, eu acho que ela renderia um podcast para falar só sobre isso. Sim, mas a gente pode dar um direcionamento aqui. Vamos lá. Como seria a abordagem da osteoporose em pacientes com doença renal dialítica? Essa é a pergunta, Eric. Tá, eu vou tentar resumir, depois esmiuço um pouquinho. Super simples. Tranquilo. Veja, isso é bem complexo, mas o controle da osteoporose, ou melhor dizendo, a redução do risco de fratura, que é isso que você quer, né? No final das contas, você trata a osteoporose para reduzir o risco de fratura. Para você conseguir redução do risco de fratura no paciente renal já em diálise, o que você precisa é otimizar os parâmetros minerais metabólicos dele. Então ele tem que ter níveis normais de fósforo, de cálcio, de vitamina D, de PTH, né? Normal de PTH entre aspas, normal para o doente renal crônico, né? Não normal para um paciente sem doença renal crônica. Então ele tem que estar com isso tudo otimizado. Né? Quem vai acabar lidando muito mais com isso é o nefrologista. Isso. Vai ter que ver aí se a própria diálise está conseguindo isso, se as medicações que ele está usando, calcitriol, às vezes precisa de sinacalcete, enfim. Todo esse arsenal terapêutico para manter os níveis de minerais normais e de vitamina D normal, se está tudo adequado. Certo. Se tiver, esse é o tratamento padrão. Com isso, você vai estar reduzindo o risco de fratura. Né? Não é um paciente que diz, eu tenho que fazer uma droga anti-osteoporose. Né? Porque, primeiro, você tem que ter certeza se é osteoporose ou não. Né? Nem sempre uma densitometria óssea que mostra baixa massa óssea no paciente com doença renal crônica, aquilo é osteoporose. Porque lembrar que existe a doença óssea do paciente renal crônico. Né? O paciente pode ter osteomalácia, pode ter osteoite fibrosa cística, pode ter doença mista. Né? Será que aquele osteoporose, todas essas doenças vão se expressar com baixa massa óssea na densitometria óssea? Às vezes só a biópsia vai fazer o diagnóstico diferencial, enfim, mas nem todo paciente vai precisar de biópsia. Né? Mas se você tiver muita dúvida, a biópsia que seria o adequado. Então você nem sabe se aquele é osteoporose. Né? Pode ser uma doença óssea e que aí o tratamento, de novo, vai ser mais com o nefrologista. E outra coisa, Eric, às vezes o pessoal associa muito assim, osteoporose no paciente que faz diálise,
denosumab, porque a medicação essa eu acho teoricamente poderia ser usada. Quem perguntou isso talvez estivesse pensando no denosumab. Que você ia responder, mas assim, lembra, denosumab, tem até alerta do FDA sobre isso, alto risco de hipocalcemia. Isso, e eu já tive uma paciente dialítica, veio para mim por causa disso, ela veio para mim depois de já ter iniciado o denosumab. E aí ela estava se internando toda semana com hipocalcemia. Porque o denosumab você aplicou, tá ali 6 meses. Sim. Então é aquela hipocalcemia que não vai parar. E a evidência de benefício dele nessa população dialítica é muito limitada. O grupo de pacientes com doença renal crônica no Freedom, que foi o estudo aí que validou o uso do denosumab, é muito pequeno. A gente não sabe aí a questão da segurança, a gente precisaria de estudos de segurança. Não é que não possa ser usado em alguma situação específica. É um paciente que você confirmou a osteoporose mesmo, está com muita fratura, vai ter que iniciar alguma coisa, está com tudo otimizado, cálcio, fósforo, PTH, tudo certinho, você poder considerar o uso. Né? Mas vai ser um número pequeno de pacientes. Sim. Na maioria você vai ter que considerar isso. Será que vale a pena? Não tem estudo de segurança, eu sei que pode causar hipocalcemia. Se causar hipocalcemia, essa calcemia não vai ser só um episódio pronto, né? Ela tende a durar. E outra coisa, começou o denosumab dessa população, vai ter que manter sem parar. Porque a gente sabe que depois que a gente para o denosumab, existe o risco de fraturas múltiplas vertebrais de rebote. E aí o que a gente faz para evitar? Ácido zoledrônico na maioria das vezes. Eu não vou poder usar ácido zoledrônico no paciente em diálise. Né? A não ser que você esteja pensando, não, vou fazer um paciente que tem que estar na fila de transplante, fazer transplante, tudo bem. Aí depois você pode pensar em suspender. Mas aquele paciente sem previsão disso, vai começar o denosumab, aí vai ser eterno. Começou... E não teve hipocalcemia, vai ter que manter. É pensar que o renal crônico, a doença renal crônica vai ser uma grande preocupação para ele e talvez essas outras coisinhas não sejam tanto. Principalmente se o paciente nunca fraturou. Isso. Né? Vai cuidar do que tem que ser cuidado na doença renal crônica. E otimizando o tratamento da doença renal crônica. Exatamente, tem que ser isso. Mantém a vitamina D acima de 30. Isso. Tudo certinho, com cálcio normal, fósforo normal, para esse paciente melhorar dessa óssea. E fica a dica para um próximo podcast da gente. Né? Pode até convidar algum nefro que trabalha com isso para a gente fazer junto. Olha a dica aí. Vamos lá. Quinta dúvida é referente à nossa discussão sobre os highlights do congresso da ADA. Sobre a retatrutida. Os efeitos colaterais são mais acentuados, tendo em vista a perda de peso mais significativa? É, assim, difícil responder, né? Assim, na apresentação e durante a apresentação lá do Congresso, foi repetido em todos os estudos, né? Teve vários estudos de obesidade com resultados cada vez maiores, né? A gente viu o SURMOUNT 2, viu o ACE, viu todos os estudos com maior perda de peso, e sempre se falava, não, o padrão de efeitos adversos é o mesmo do que já observado com tal. Mas era muito falado, né? O dado não estava muito ali presente ainda. Aí, assim, quando a gente vai comparar numericamente um estudo e o outro estudo, a gente vê uma frequência maior de evento adverso no estudo da retatrutida. A gente vê uma taxa maior de descontinuação também no estudo da retatrutida. Mas, por exemplo, um dos estudos que tem um maior percentual de descontinuação é com naltrexona bupropiona, que, assim, né, a gente nem fala tanto de efeito adverso. E que são efeitos até parecidos, náusea. Mas às vezes é tipo assim, tudo isso a gente tem que pesar, o perfil do paciente está sendo estudado, a resposta do tratamento. O que fala um pouquinho contra a retatrutida é porque você teve um argumento antes com naltrexona bupropiona que, tipo assim, tinha um percentual do paciente que não perdia peso, e esse percentual do paciente que não perdia peso descontinuava mais. Tipo assim, não tô usando um negócio aqui, não tá servindo de nada e eu tô, né? Sim. Então não vou usar mais. Enquanto aqui na retatrutida, não, os grupos têm ali uma maior frequência de descontinuação na dose maior. Realmente tem. Mas não dá para eu comparar o resultado de um estudo com o resultado do outro estudo se não for os dois na mesma. Exatamente. Né? E lembrar que o estudo da retatrutida foi fase 2, né, minha gente? Isso. Vamos esperar o estudo de fase 3 com mais pacientes. É um quantitativo de pacientes menor. Tem essa questão do próprio paciente saber que é um estudo fase 2, de que ainda não tem muita experiência com a medicação, então por aí vai, né? Então, o povo tá muito animado, né? Mas a medicação não tem nem... Não, a gente brinca que pularam a tisepatida, né? Todo mundo quer saber do próximo, né? A tisepatida que tá pra chegar... Nem chegou, já tá falando da próxima aí na história. Coitada da tisepatida. Bichinha, coitada, tu vai ver. A sexta pergunta é uma pergunta que a gente fez muito antes do congresso da ADA, era a grande expectativa do congresso. Sobre a semaglutida oral, se há evidência de benefício no tratamento da obesidade em pacientes não diabéticos, Luciano?
Tem. A gente teve os estudos, não necessariamente com o que a gente tem, lembrando a todo mundo aí. A semaglutida oral a gente tem disponível no mercado hoje na dose de 3, 7 e 14 miligramas, né? São as doses que a gente usa para tratar a diabetes. Foram apresentados dados com as doses de 25 e 50 miligramas, mas tinha ali o grupo do 14 também, né? Então, assim, todos os dois estudos, né? Tanto em diabetes como em não diabetes, usaram 14, 25 e 50. E o grupo 14 perdeu peso, né? Assim, no grupo de obesidade sem diabetes, a perda de peso, inclusive, foi maior do que o que a gente observou em estudos anteriores, né? Por exemplo, no Pioneer, que a perda de peso foi bem menor. Até porque lembrar que quem não tem diabetes geralmente perde mais né? peso. Então, assim, um número que chegava ali na faixa de 8, 9% na dose de 14 miligramas no tratamento de obesidade. A gente lembra que isso aí cai muito no off-label, porque não existe evidência, não existe aprovação de semaglutida oral para tratar a obesidade, né? A aprovação da semaglutida oral é para diabetes. A gente não sabe, e até hoje não foi divulgada essa informação, se a empresa vai querer trabalhar com essas doses de mais 25, altas. 50, ou se a empresa vai tentar a aprovação de 14 miligramas para tratar a obesidade sem diabetes, mas teve uma perda de peso que foi novamente ali comparável com alguns resultados, por exemplo, de liraglutida, né? Teve uma perda de peso legal, mesmo com uma dose de 14 miligramas, né? Óbvio. De novo, né, um estudo separado, né, assim, ela acabou tendo perda de peso similar à semaglutida injetável na dose de 50, né? Então, assim, a dose de 50 de sema oral funcionou. Lógico, de novo, não foi head-to-head, né? Mas assim, os dados são similares ao STEP, né? Da semaglutida 2.4. Então, assim, tem que ver essa situação. Se a empresa quiser investir nisso, né, vai ser bom para aqueles pacientes que não toleram injetável, né? Agora, vai ter que ver se o preço não vai ser impeditivo. E a gente não, assim, funcionou pelo menos como prova de conceito, porque a gente tinha aquela história da preocupação com a absorção da semaglutida oral e a gente vendo que doses mais altas foram absorvidas e funcionaram de forma adequada, né? E até um ponto que foi levantado durante o nosso evento é a questão da sustentabilidade da utilização dessas canetas para aplicação subcutânea, né, a longo prazo. Isso foi falado. Oral, foi falado. Da história ecológica da coisa, né? Do excesso de plástico e tal. Isso também foi colocado lá durante o congresso. E aí teria essa questão, com o comprimido você eliminaria esse problema. E com tanta gente usando droga injetável no mundo, né? Daqui a pouco nós vamos ter oceanos cheios canetas, né? Cheio de canetas. Vamos reciclar canetas. Reciclar as canetas. Muito bem. A sétima dúvida é uma dúvida que surgiu durante o evento, mas ela é super importante e ela já apareceu também no nosso Instagram em outras oportunidades. Perguntaram se há lugar para a prescrição de T3 em pacientes com hipotireoidismo. De onde vem isso? Então, há pacientes que, utilizando levotiroxina, né, T4, dose bem ajustada, conseguem um TSH no alvo, T4 livre direitinho, mas mantém sintomas que podem ser atribuídos ao hipotireoidismo. Mantém fadiga, adinamia, queda de cabelo, tarará. E aí, será que vale a pena associar T3 para esses pacientes? Bem, a gente tem uma situação na qual alguns pacientes poderiam ter um polimorfismo ali da deiodinase, principalmente a tipo 2, que converte T4 em T3 a nível intracelular. E a nível intracelular não haveria essa conversão correta, por isso esse paciente, mesmo estando com TSH, T4 normais, ele teria sintomas. E obviamente, por ser algo intracelular, a mensuração do T3 sérico não seria um bom parâmetro para identificar esses pacientes. Isso. Então, a partir daí surge uma discussão. Será que nesses casos muito selecionados eu poderia repor T3, associar T3 para melhorar os sintomas? Há uma diretriz antiga europeia que sugere um teste terapêutico nesses casos, com dose baixa de T3, ver se o paciente melhora. Mas assim, a nível brasileiro, por exemplo, né, o último guideline da SBEM é muito claro em não recomendar esse tipo de tratamento. Ele sugere que a gente investigue outras situações que possam causar os mesmos sintomas, já que são sintomas inespecíficos. Isso. Anemia, deficiência de B12, queda de cabelo, síndrome de fadiga crônica, depressão. Realmente é uma coisa muito vaga, doença celíaca. Mas não haveria evidência para a reposição do T3. Luciano até fez um texto para o nosso site, né, no qual ele comentou, quer falar, Luciano, sobre até uma questão de limitação do que a gente tem hoje no Brasil de T3. Né? Não, a grande dificuldade, e aí vai cair todo esse cenário, né? Tudo é muito opinião de especialista, tudo cai muito nesse contexto. Na Europa existem formulações de T3,
existe até uma previsão de uma liberação, de uma formulação de extended release, né, de liberação lenta, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem com o T3, que é justamente essa questão do tempo de meia-vida. Então, assim, se você fosse usar T3 manipulado, você precisaria usar 3 tomadas diárias, essa dose precisa ser dividida. E você precisaria monitorizar 2 horas depois da tomada para ver a absorção, se não passava de uma faixa terapêutica. Então, assim, é bem complicado isso. Lembrar que esse T3 é a droga ativa, então, ao contrário do que a gente colocou quando a gente falou de T4, por exemplo, você pode fazer uma dose semanal, porque você vai ser gradualmente convertendo essa T4 em T3. O T3 você está dando a droga ativa, então não tem uma defesa, né? Você já deu, se for demais, vai ter problema, vai ter arritmia, vai ter efeito colateral. Ele se liga direto no receptor, não existe controle. Enquanto o T4, a gente ainda garante que o próprio organismo vai controlar o que ali vai ser transformado em T3 para se ligar ao receptor. T3 não, deu, vai agir. Inclusive, até nesse cenário dos pacientes que têm polimorfismo, existem estudos só com paciente com polimorfismo na entrada, e que ele foi olhar e não viu assim diferença quando ele fez randomizado ceguinho direitinho, né? Assim, que ele usou um grupo T4, T3, um grupo só T4, ele não viu essa evidência de benefício, né? O único, assim, a análise de subgrupo, aí ele pega, o paciente que já usava T4 e que já reclamava de T4, aí parece que ele respondeu melhor ao paciente que fazia, assim, quando ele analisou separadamente esse subgrupo, né, a questão da reposição combinada. Mas é difícil de ser feito, né, assim, tem essas limitações. Não adianta muito, assim, a recomendação da Sociedade Brasileira é não usar T3, né, assim, na medida do possível, não usar mesmo T3. Existem, a gente sabe, a gente sempre vê isso nos congressos de tireoide, sempre tem ali um colega que fala, não, eu tenho um paciente assim, o outro colega fala, eu tenho um paciente de outro jeito. Isso com pessoas muito capacitadas em tratamento de doença tireoidiana, né? A gente fica preocupado com essa banalização da prescrição T3, porque a gente sabe que boa parte das pessoas, às vezes, nem tem esse conceito todo, faz de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, e a gente espera que o povo não tenha efeito colateral. Eu já vi casos de paciente fez arritmia. Exato, que aí acaba tendo arritmia, acaba tendo alguns produtos, morte súbita, inclusive. E eu acho muito complicado a gente confiar na manipulação. Eu acho assim, hormônio manipulado é um problema. A gente faz, em último caso, quando tem que fazer alguma coisa, mas eu acho que o T3, você fazer manipulado, é complicado. Então, a gente, mesmo para pensar em teste terapêutico, a gente não tendo uma formulação, principalmente formulação de liberação prolongada, enfim, eu acho complicado. Se a indicação já é controversa, num contexto em que você não tem uma formulação confiável... Exatamente, assim, eu acho complicadíssimo. Minha opinião, né, minha prática, eu não faço. Eu também, na minha prática, eu não faço. Tem até porque se você tem os sintomas muito inespecíficos, vamos atrás, ver se não tem outra causa, porque botar tudo na conta do hipotireoidismo... A gente vai acabar encontrando paciente com o mesmo padrão de sintoma em diversos outros cenários, né? A gente vê, às vezes, paciente que tem... O cara se alimenta mal, não se exercita, não dorme bem, 3, 4 horas por noite, né? Estresse, tá chateado com o trabalho. Eu tenho sintoma de hipotireoidismo, se for atrás. Acho complicado. Eu tenho só os padrões que era pra ter, mas não tenho queixa não. Então, você não tem sintoma de quem toma dose excessiva, né? Tudo bem. Cada um do seu jeito. 8ª dúvida muito boa. Inclusive essa daqui eu vou fazer um corte e vou colocar ela lá no nosso Instagram, certo? Eric, qual é o espaço que a tibolona ocupa na terapia hormonal na menopausa? Sendo bem direto, ela é segunda opção. Ela não é primeira opção, ela está ali como segunda linha de tratamento. Por quê? Primeira opção continua sendo terapia hormonal da menopausa. A gente tem, inclusive, mais estudos com a terapia hormonal da menopausa do que com a... Embora ainda falte muitas evidências, a gente tem mais ainda evidências com ela do que com a tibolona, né? Mas assim, a tibolona, ela pode ser uma opção. Se a mulher não quiser, por exemplo, não quero usar de jeito nenhum, tenho medo. Né? Só que a gente tem que lembrar essa mulher que a tibolona também é um hormônio. Isso. Certo? Ela vai ali ser quebrada e vai liberar 3 metabólitos. O metabólito tem ação estrogênica, o metabólito tem ação progestogênica e o metabólito tem ação androgênica. Então, é hormônio. Ela é uma terapia hormonal. Não é uma terapia estrogênica, aquela terapia estrogênica clássica da menopausa, mas ela é uma terapia hormonal. Né? E assim, ela aumenta a risco de câncer de mama. Tá? Muitas vezes nem lembra disso, acha que o estrógeno é quem vai aumentar a terapia com estrógeno e progesterona, mas a tibolona não. Ela aumenta o risco de câncer de mama, você não pode usar em mulheres que já tiveram câncer de mama. Tem estudo também que mostrou que ela aumenta o risco de AVC,
Tá? Então não é uma medicação inocente. Né? Ela tem a facilidade de posologia. Né? Você toma aqui um comprimido por dia, pronto. Ela tem também essa facilidade das partes de não ter a mídia batendo tanto sobre essa questão de hormônio, câncer, né? E aí a paciente acha que não está tomando hormônio, mas é um hormônio. Tá? E eu vejo ela entrar muito num contexto da paciente que tem redução de libido, né? Mas aí faz sentido, tá? Porque como ela libera o metabólito androgênico, ela parece melhorar a libido. Vai melhorar em todas? Não, porque, como eu falei, inclusive, lá no Experience, a libido é algo extremamente complexo na mulher. Né? Então, não só é a ação androgênica que vai ser responsável. Então, pode ser que melhore, mas também pode ser que não melhore. Maravilha. Bate-papo excelente, né? Daria para ter colocado aqui 16 dúvidas sobre o endócrino XP. Teve mais, né? Acho que tu selecionou umas aí. Vai ter parte 2 Vai ter parte 2. E aproveitar e agradecer todo mundo que estava lá com a gente, né? O pessoal acompanhou de casa também. Foi realmente um evento muito, muito bom. A gente vem tendo vários feedbacks positivos. E vamos ver aí se vai rolar o XP 2024, quem sabe. Aguardem. Pessoal, se você aprendeu algo novo com esse podcast, compartilha com seu colega que participou ou não do Endocrino Papers Experience. E eu te lembro de acompanhar também as outras marcas da família Papers. Nós temos o Cardio Papers, né, a marca pioneira, mas também temos Dermato Papers, GO Papers e Ped Papers. Até a próxima. Até mais. Até mais.